Como vimos no vídeo passado, Hae-young e seu boy se meteram em uma confusão bastante engraçada que acabou se resolvendo no final. Após isso, passamos por outro pequeno time skip. Então, um belo dia, Kang aproveitava suas informações do futuro para investir no mercado de criptomoedas. E após fazer uma grande compra, a garota fica imaginando que cuidar das finanças era bastante importante. Queria eu também poder voltar no tempo. Pouco tempo depois, Yu dá as caras no local, segurando um pedaço de bolo para sua gata. Nessa ocasião, o rapaz comenta que fazia pouco tempo que havia voltado do trabalho. E ouvindo isso, Ji-won agradece pelo trabalho duro de seu marido e os dois acabam conversando. Momentos depois, nossa gata tenta dar um pedaço de bolo para o rapaz e ele pergunta quanto dinheiro o casal iria ganhar com aquele investimento da senhorita. E Ji-won diz para Yu deixar de ser curioso, já que ela iria lhe contar quando estivesse com o dinheiro em sua conta. Ouvindo isso, o rapaz fala que iria esperar e comenta que aquele bolo estava bastante doce. E Kang diz que estava assim porque era ela que estava lhe dando. Nessa situação, Yu percebe que havia um pedaço de creme no canto da boca da garota e comenta isso com ela. Então nossa deusa magnífica tenta limpar com sua língua e pergunta se havia conseguido. Vendo isso, Yu, que estava bastante assanhadinho, comenta que aquilo não estava certo, então ele segura o rosto da protagonista e pergunta para a senhorita quem tinha autorizado ela a fazer aquilo. E como você já deve ter imaginado, o casal dá aquele beijo babado, nos proporcionando um momento bastante intenso. E com o clima pegando fogo, Yu começa a investir mais pesado e nossa gata diz para ele esperar e propõe que o casal vá até seu quarto. Mas o ML recusa isso e continua com o que estava fazendo. Nessa hora, o telefone do ML acaba tocando e o rapaz fica bastante irritado e vai conferir quem era. Após pegar seu celular e conhecer o número, Yu simplesmente joga o aparelho em cima da mesa e volta sua atenção para a senhorita, que comenta que aquilo poderia ser uma ligação de negócio, mas o ML não dá muita importância e diz que isso poderia ficar para depois. Ouvindo isso, Kang fala que poderia ser uma emergência e Yu diz que nada era mais importante do que aquilo que eles estavam fazendo. E aqui já podemos imaginar que mais uma criança está a caminho. Nessa hora, a protagonista fica imaginando que estava com vontade de provocar o ML e pega o telefone do rapaz e atende a ligação. Tem muito o que fazer, Yu começa a conversar com a pessoa que havia ligado e acabamos descobrindo que se tratava de seu subordinado e estava precisando de mais pessoas no trabalho e por esse motivo havia solicitado ajuda. E enquanto o coitado conversava com o figurante tentando resolver a situação, a protagonista, que estava bastante assanhadinha também, começa a provocar o coitado do ML e solta alguns sons estranhos. Ouvindo isso, o figurinha pergunta se Yu estava bem e o rapaz responde que estava fazendo exercício. Após isso, o ML dá uma sugestão para resolver o problema do extra e comenta mais alguma coisa, então nosso deus grego fala que qualquer coisa os dois poderiam resolver por mensagem. E desliga o telefone sem deixar o outro terminar de falar. E como você já deve ter imaginado, a protagonista deu umas boas risadas enquanto falava e seu marido parecia angustiado enquanto tentava se concentrar no trabalho. Com isso, Yu pergunta onde a garota havia aprendido aquilo e dá uma mordida em sua orelha e Kang responde que viu aquele tipo de coisa em uma novela. Ouvindo isso, o rapaz diz que agora ele iria fazer algo que havia visto em um livro e jogar as coisas que estavam sobre a mesa no chão e senta a protagonista sobre ela. Nessa hora, a ficha da senhorita caiu e ela percebeu que as coisas estavam prestes a ficar interessantes. E ao se dar conta disso, Kang pergunta se os dois iriam fazer uma brincadeirinha no escritório e Yu responde que sim. E pergunta se sua esposa tinha algo mais importante para fazer naquele momento. Então nossa deusa magnífica fica tentando se livrar da situação que ela mesma atiçou, dizendo que estava na hora das crianças acordarem. Mas o ML comenta que os dois estavam tendo uma boa noite de sono e parte para o ataque beijando o pescoço de Kang, enquanto falava que estava feliz por ter um escritório bastante grande. E ainda na esperança de conseguir escapar da situação, a protagonista pede para Yu esperar e se desespera quando o rapaz retira sua camisa. E eu quase me acabo de rir
da reação dela nessa hora. Com isso, nossa Aifu pergunta por que o ML havia retirado sua camisa e o rapaz responde que ela sabia muito bem o motivo. E enquanto olhava para o corpo de seu boy, a garota tem vários pensamentos interessantes, então após admirar a vista por um tempo, Kang olha para o lado e inventa uma desculpa esfarrapada, dizendo que precisava comprar algumas criptomoedas. Mas o ML questiona a senhorita sobre isso e fala que havia visto ela comprar várias momentos atrás. Após isso, o rapaz tenta se levantar enquanto falava que caso sua esposa não estivesse afim, ele iria parar com o que estava fazendo. E como você já deve ter imaginado, a protagonista o interrompe e diz que queria sim e fica imaginando algo interessante. Nesse momento, a garota empurra a mão contra o peito do ML e se deita sobre a mesa e fala que caso o rapaz a leve até o quarto, ela deixaria ele fazer o que quiser. E eu só queria ouvir essas mesmas palavras hoje também. Ouvindo isso, o ML olha para a cara de sua esposa e dá aquele beijo babado e a leva para o quarto. Nessa hora, vemos algumas roupas no chão e algumas horas depois, o casal estava se olhando deitado na cama. Nessa ocasião, a protagonista fala que não sabia que a vida de casado poderia ser tão feliz. O garotão tá mostrando serviço. E sem pensar duas vezes, Yu comenta que poderia fazer a senhorita muito mais feliz que agora e pergunta se ela gostaria de mais alguma coisa. Então, a protagonista diz que a única coisa que ela precisava era de seu marido e pede para o rapaz lhe comprar um Bitcoin. E nesse momento, eu tô igual a protagonista, precisando que alguém me dê um Bitcoin de presente. E de volta ao nosso casal, a garota olha para o rapaz com uma expressão de felicidade e diz que havia algo que ela gostaria de fazer, e o ML pergunta se a moça realmente não iria lhe falar o que iria fazer com o dinheiro que estava ganhando. Mas a única coisa que aconteceu foi outro beijo babado, e a protagonista dizendo que estava tratando de fazer outras pessoas felizes, e eu fiquei bastante curioso sobre esse comentário. Após esses acontecimentos bastante interessantes, acaba acontecendo outro time skip de vários anos. E nesse meio tempo, a protagonista voltou a trabalhar na empresa, Lee conseguiu atingir o cargo de gerente de departamento e Hye-Young se tornou a contribuinte número 1 em um projeto e com isso ganhou o cargo de chefe de departamento de marketing global. E podemos ver todos esses acontecimentos a partir do ponto de vista da protagonista, que comenta que havia ficado preocupada de sua amiga ter que viver separada de seu boy por causa de seu trabalho. Por mais que o casal se visse com bastante frequência, além de também ter aproveitado bastante a lua de mel. E caso você esteja curioso sobre o que aconteceu com nossa deusa magnífica, ela continua sendo chefe de seção, já que recusou novamente sua promoção, o que me deixou bastante confuso. De volta ao presente, os planos da protagonista para as criptomoedas finalmente estavam começando e por causa disso, ela estava saindo de seu trabalho na empresa. E enquanto Kang arrumava suas coisas, Yang vai conversar com sua amiga e com uma expressão bastante engraçada, comenta que estava na cara que Ji-Wan não estava nem um pouquinho triste em largar seu emprego. Ouvindo isso, nossa Aifu pergunta se a mulher estava chateada sobre isso e Yang faz uma carinha de choro e pergunta se a garota sabia quantos anos as duas trabalharam juntas. Ouvindo isso, Ji-Wan responde que as duas amigas iriam continuar se vendo sempre e Yang diz que aquilo era bastante óbvio. Em seguida, ela dá um abraço em nossa gata e faz um comentário engraçado sobre como não iria conseguir voltar para a empresa no próximo dia se não comesse 5 porções de carne antes de dormir. Confesso que ri bastante dessa parte. Voltando às amigas, Kang agradece pelo carinho de Yang e diz que tudo ficaria bem. Mais tarde, a protagonista vai até a casa de sua amiga junto com Lee e no local, o trio se depara com a filha de Yang brincando na neve. Nessa ocasião, acabamos percebendo que Yeonji já estava bastante grande. E de volta à nossa Aifu, a senhorita comenta que a garota estava um pouquinho maior do que da última vez que a viu. E Yeonji, com bastante convicção, diz que aquilo era óbvio e que já estava passando para a 4ª série. E Kang comenta que o tempo havia passado rápido demais. Após isso, Yeonji muda sua atenção para o gerente Lee e diz que a garota deveria lhe chamar de subdiretor e que estava almejando o cargo de gerente. Mas Yeonji fala que não gostava daquilo e pergunta quando isso iria acontecer. E o coitado fica sem graça enquanto tentava se livrar dessa situação inusitada. Só que para o desespero de
de Lee e Yang, a mocinha pergunta o que aconteceria quando ele se casasse com sua mãe. E eu quase me acabo de rir com a expressão dos dois ouvindo isso. Em uma tentativa de melhorar o clima, nossa waifu faz um comentário sobre a situação e Yang corre até sua filha dizendo para a garota não dizer aquilo dela na frente de outras pessoas. Mas Yonji fala que sua tia gata não era uma pessoa estranha. Com isso, Lee pergunta se ele era o único que desejava se casar e pede para sua cúmplice continuar incomodando sua mãe com aquele assunto. Mas a resposta da criança foi a melhor coisa e eu quase me acabo de rir. Yonji fala que não iria fazer isso já que Lee havia seduzido sua mãe. E Yang fica bastante envergonhada e pede para os dois pararem com aquela conversa. Em seguida, Yu aparece, pergunta se ele também poderia se juntar àquela conversa. E podemos perceber que o rapaz estava com os seus 2 bebês que já estavam grandinhos também. Nessa hora, Kang corre para abraçar os dois e pergunta como eles haviam chegado ali, tentando mudar de assunto. Mas o rapaz fala com uma expressão engraçada que eles chegaram ali de carro e nossa deusa magnífica pergunta se seu boy estava fazendo uma piada. E eu não entendi foi nada aqui. Com isso, os 2 garotos correm até Yonji que pergunta se eles haviam sentido sua falta. Então, após conversarem um pouquinho, os 3 saem para brincar. Vendo isso, a protagonista fala que estava feliz pelo fato da filha de sua amiga gostar de seus filhos. E Yang comenta que sua filha não teve muito contato com crianças de sua idade e pergunta se ela deveria dar um irmãozinho para Yonji. Ouvindo isso, Lee não perde a oportunidade e se aproxima de Yang e diz que os dois poderiam trabalhar juntos naquilo. E como você já deve ter imaginado, a mulher fica envergonhada e comenta que o rapaz estava bastante assanhadinho ultimamente. Pouco tempo depois, o grupo vai até o restaurante dos pais de Yang. No local, os filhos de Kang acabam brigando por causa do brinquedo, enquanto brincavam com Yonji e a garota tenta apaziguar a situação com uma boneca, mas como você deve ter imaginado, não dá muito certo. E a reação dela vendo isso foi bastante engraçada. Em outro lugar, os 5 amigos se reúnem com seus colegas de trabalho e fazem vários comentários sobre os dois, já que fazia um tempinho que não viam o casal junto. Pouco tempo depois, o avô do ML e sua mãe aparecem no local e a situação fica bastante engraçada após o comentário do velho. E eu quase me acabo de rir com a cara de Lee, que era o mais tenso do local. E enquanto o coitado do rapaz quase tinha um infarto, nossa coroa gatona conversa com a protagonista sobre como ela queria parabenizar a moça pelo telefone, mas o velho insistiu e eles deviam ir até o local. Então eles não iriam demorar muito para não arruinar o clima. Ouvindo isso, Kang dá uma risada e comenta que a mulher era a melhor mãe do mundo. Após isso, as coisas acontecem naturalmente, tirando a parte do gerente Lee todo travado tentando servir a carne. Pouco tempo depois, as luzes do local se apagam e Hae-young aparece com um bolo. E eu confesso que achei que era o aniversário da protagonista, mas na verdade era um bolo para comemorar a aposentadoria de Kang. Nessa hora, a garota fica bastante feliz e apaga as velas. Podemos perceber que Bik também estava com sua gata. Após isso, Kang pergunta como o casal havia chegado ali e depois de ouvir a resposta de sua amiga, ela comenta que Yu e Rei realmente eram irmãos. E eu acredito que isso é pela forma que ela respondeu. Ainda nessa situação, Yang pergunta se Hae-young foi ali apenas por causa da protagonista e a coitada se enrola toda tentando se explicar. Então, com um clima bastante feliz, vemos alguns momentos bastante engraçados envolvendo Hae-young. E enquanto todos aproveitavam o momento, o velho acaba fazendo um comentário que arruina o clima, então nossa patroa chama a atenção dele e o coroa tenta arrumar a situação. Ao mesmo tempo, Yu comenta que sempre estaria ao lado de sua gata e a senhorita agradece pelo carinho. E aproveitando o momento, a protagonista fala algo no ouvido de seu marido e eu quase me acabo de rir com a reação de Rei, que estava ouvindo tudo. Não tem como não rir disso. Após isso, nossa deusa magnífica fica imaginando que aquela era sua primeira e última empresa, um local onde ela conheceu várias pessoas que eram preciosas para ela. Com isso, todos fazem um brinde por um futuro brilhante, nos proporcionando um bom momento. E é claro, não poderia faltar uma cena de nosso casal maravilha. Caso você queira apoiar o canal com qualquer valor, deixe seu valeu demais. E essa é minha expressão ao apreciar esse conteúdo exótico novamente.
sobre os novos acontecimentos. Eu gostei bastante desses novos capítulos que estão nos proporcionando vários momentos interessantes e também bastante emocionantes. Então comenta aí a opinião de vocês sobre eles. E é isso, espero que tenham gostado, deixe seu like e até a próxima.